Bora para as classificações de triângulos. Vamos ver as classificações quanto aos lados. Chamamos de isósceles o triângulo que tem dois lados iguais. E, consequentemente, os ângulos opostos de cada um desses lados também são iguais. Por exemplo, aqui tem esse lado B, um ângulo oposto a ele vale A. E aqui tem outro lado com valor B, o ângulo oposto a ele também vai valer A. O triângulo equilátero é o triângulo que tem os três lados iguais. E, consequentemente, ele tem os três ângulos também iguais. Mas por que eu já defini que o valor deles é 60? A soma dos três ângulos de qualquer triângulo é 180 graus. Já que ele tem três ângulos iguais, então são três ângulos de 60 graus. Porque 60 mais 60 mais 60 é 180. O triângulo escaleno é o triângulo que tem os três lados diferentes e, consequentemente, ele também tem os três ângulos diferentes. Vamos para as classificações quanto aos ângulos. O triângulo acutângulo é o triângulo que tem os três ângulos menores do que 90 graus. O triângulo retângulo é o triângulo que possui um ângulo de 90 graus. E o triângulo obtusângulo é o triângulo que tem um ângulo maior do que 90 graus. Vamos para as relações trigonométricas, olha só. Vamos considerar um triângulo com um ângulo de 90 graus. E aqui eu tenho um ângulo qualquer que eu vou chamar de θ. O que está oposto a θ, a gente vai chamar de cateto oposto. O que está encostado aqui nesse θ, eu vou chamar de cateto adjacente. E o maior lado, o lado que está oposto a um ângulo de 90 graus, a gente vai chamar de hipotenusa. Então, o triângulo retângulo, que é o triângulo que tem 90 graus, ele tem a hipotenusa que está oposta a um ângulo de 90, os outros dois lados são chamados de catetos, e o ângulo que eu estou analisando, o que está na frente dele é o oposto, o que está do lado dele é o adjacente. Se eu estivesse analisando esse ângulo de cá, esse lado seria o cateto oposto e esse lado seria o cateto adjacente. Então, vamos ver essas relações aqui, ó. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou, se preferir, seno por cosseno. Vou pegar esse seno por cosseno e vou transformar ele nesse cateto oposto sobre o cateto adjacente. Olha só. Tangente de um ângulo qualquer θ é igual a seno desse mesmo ângulo θ dividido por cosseno deste mesmo ângulo θ. Já que seno é cateto oposto sobre hipotenusa e está sendo dividido por cosseno, que é cateto adjacente sobre hipotenusa, eu posso simplesmente, já que é uma divisão sendo dividida por outra divisão, fazer cateto oposto dividido por hipotenusa, ou seja, a primeira divisão conserva ela vezes o inverso da outra divisão. Uma divisão sendo dividida por outra divisão conserva a primeira vezes o inverso da segunda. Então, eu posso fazer dessa forma. Já que eu tenho hipotenusa aqui e aqui, eu posso anular. Então, podemos dizer que a tangente de θ é igual a cateto oposto dividido por cateto adjacente. Agora, tem esses três ângulozinhos maravilhosos que você é obrigado a saber eles no vestibular, porque o vestibular não vai te passar o valor do seno, cosseno e a tangente desses três valores, e deles vamos tirar várias relações aqui, e daqui a pouco eu vou explicar o porquê desses valores. Primeiro, para a gente gravar, olha só o tanto que é simples. O valor desses três ângulos, um ângulo de 30 graus, um ângulo de 45 graus e um ângulo de 60 graus. Vamos escrever o seguinte, ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz quadrada onde não tem 1. Então, ficou assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz onde não tem 1. Então, seno de 30 ficou 1 sobre 2. Seno de 45 ficou raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. O cosseno ficou raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30. Cosseno de 45 ficou raiz de 2 sobre 2. E cosseno de 60 ficou 1 sobre 2. Bem fácil. A tangente vamos ver daqui a pouco. Agora, da onde que eu tirei esses valores? Olha só. Esse daqui é o nosso ciclo trigonométrico. Daqui que eu tirei os valores de seno, cosseno e tangente. Considere a horizontal como sendo o nosso cosseno. E a vertical como sendo o seno.
Então, vou colocar um videozinho aqui para a gente poder analisar. À medida que o nosso ângulo varia, observe o seguinte. Vai se aproximando de 90, nosso seno chega no valor máximo. Vai aproximando de 180, ele chega no valor zero. Vai aproximando de 270, ele chega no valor mínimo, que é o menos 1. E ele vai se aproximando de 360, ele volta para o valor zero. E quando se trata de cosseno, quando vai se aproximando de 90, ele chega ao zero. Quando vai aproximando de 180, ele chega no menos 1. Quando vai se aproximando de 270, ele chega no valor zero novamente. E quando vai se aproximando do valor 360, ele volta para o 1. Então, daqui eu tirei esses valores de seno, cosseno e tangente. Tangente, daqui a pouco a gente vai falar dela. Agora, veja bem, nosso valor de 30, 45 e 60 para o nosso seno e cosseno, né? Lembrando que horizontal é cosseno, vertical é seno. Seno de 30 é 1 sobre 2. Então, repare que deu exatamente na metade do nosso desenho. Ficou exatamente na metade aqui não, que isso aqui é algo feito à mão, então vamos lá. O de 45, raiz de 2 sobre 2. De 60, raiz de 3 sobre 2. Repare que o de 60 dá quase a totalidade, né? Algo bem próximo do 1, né? Que é o valor máximo aqui, que é o seno de 90. Se eu for para a reta do cosseno, cosseno de 60 vale 1 sobre 2. Então está aqui, 1 sobre 2. Era para dar na metade, mas como eu disse, isso aqui é algo feito à mão. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 30 é quase a totalidade aqui, ó. Então, o nosso raiz de 3 sobre 2. Se você pegar e dividir na calculadora esse raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2, vai ver que é algo entre 0 e 1, né? É um decimal, é 0, alguma coisa. E que raiz de 2 sobre 2 é maior do que esse 1 sobre 2. E raiz de 3 sobre 2 é algo maior do que esse raiz de 2 sobre 2. Então, por hora, é importante vocês saberem o porquê desses valores, da onde ele surgiu. Não se atentem só para aquela tabelinha, porque isso aqui vai ser importante na matéria de funções quando vocês forem estudar funções trigonométricas. Então é muito importante saber fazer esse ciclo aqui e saber identificar esses valores aqui também. Então vamos resolver o caso desse triângulo aqui. Eu tenho um triângulo retângulo, tem um ângulo de 90 graus. O que está oposto a esse ângulo é a nossa hipotenusa. Hipotenusa vale 20 centímetros. Temos um ângulo de 45 graus. E o lado que está encostado nesse 45 graus é o nosso x, que é o que eu quero descobrir. Então, se é o lado que está encostado ao 45, ele é o nosso cateto adjacente. Então, qual formulazinha que relaciona o cateto adjacente com a hipotenusa? É a formulazinha do cosseno, cateto adjacente por hipotenusa. E o nosso ângulo é 45. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, vamos resolver isso aqui desse lado de cá. Cosseno de 45 graus é igual a cateto adjacente dividido por hipotenusa. No caso aqui é 20 centímetros. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Isso aqui está sendo igual a x sobre 20. O 20 está dividindo, pode passar isso multiplicando. Então, vai ficar 20 raiz de 2 sobre 2, que está sendo igual ao meu x. Ou seja, eu posso dizer que x é igual a 20 dividido por 2, dá 10 raiz de 2 centímetros. Então, aqui acabamos de resolver com a situação de cosseno. Vamos para esse outro caso aqui. Eu tenho um triângulo, também retângulo, que o lado oposto a ele é 30 centímetros, me deu um ângulo de 30 graus, e o cateto que está oposto, né, o outro lado do ângulo de 30, é o lado x. Qual fórmula que relaciona o cateto oposto com a hipotenusa? É a fórmula do seno. Então, olha o que eu vou fazer. Seno de 30 graus é igual o seu cateto oposto, que no caso é x, sobre hipotenusa, que aqui está valendo 30 centímetros. E se eu pegar aqui na nossa tabelinha, o seno de 30 vale 1 sobre 2. Então, vamos voltar para lá. Seno de 30 é 1 sobre 2, que está sendo igual a x sobre 30.
Eu posso pegar esse 30 e passar multiplicando. Fica 30 sobre 2 igual a x. Ou seja, x é igual a 15 centímetros. Agora vamos terminar nossa tabelinha fazendo a tangente. Tangente pode ser escrito como seno sobre cosseno. Então vamos escrever isso aqui. Tangente de 30 é igual a seno de 30 dividido por cosseno de 30. Então, tangente de 30 vai ser igual a seno de 30 é 1 sobre 2. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Isso aqui vai me dar, conserva a primeira vezes o inverso da segunda, 1 sobre 2 vezes 2 sobre raiz de 3. Eu posso cortar isso aqui, ó, ficando 1 sobre raiz de 3. Só que eu não posso deixar essa raiz quadrada no denominador. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar tanto em cima quanto embaixo por raiz de 3. Que eu não vou estar alterando nada o valor dessa divisão. Então, vai ficar raiz de 3 sobre raiz quadrada vezes ela mesma, é o valor que está lá dentro. Raiz de 3 sobre 3. Beleza? Então, esse é o valor da nossa tangente de 30. Vamos escrevê-la aqui. Raiz de 3 sobre 3. Vamos fazer de 45. 45, o seno é raiz de 2 sobre 2. O cosseno também é raiz de 2 sobre 2. Já que eu vou dividir seno por cosseno, uma coisa sendo dividida por ela mesma, o valor é 1, né? Então, aqui, o tangente de 45, automaticamente 1, porque raiz de 2 sobre 2. Sendo dividido por raiz de 2 sobre 2, um número dividido por ele mesmo, o resultado é 1. Agora, vamos ver a tangente de 60. Tangente de 60 vai ser igual a seno de 60 dividido por cosseno de 60. Isso aqui vai me dar os seguintes valores. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Isso aqui vai ser dividido por cosseno de 60, que é 1 sobre 2. Uma divisão dividida por outra divisão conserva a primeira vezes o inverso da segunda, que no caso é 2 sobre 1. Isso aqui eu posso cortar. Então, a nossa resposta de tangente de 60 é, tangente de... Nossa, que desenho feio. Tangente de 60 é igual a raiz de 3. Então, nossa tangente de 60 é igual a raiz de 3. Então, nossa tabelinha ficou assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 debaixo de todos, raiz onde não tem 1. E a tangente, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. E se esquecer a tangente, tu pega um cantinho da folha lá e faz essa continha. Tangente é seno sobre cosseno mesmo, e aí você acaba chegando nesses valores do mesmo jeito. Beleza, meninos? Espero ter ajudado vocês com essa aula e até a próxima aula.